Olá, pessoal! Vamos a mais uma aula de matemática? Eu sou a professora Thaís. O assunto de hoje são os gráficos. Nós vamos falar sobre a média aplicando a tabelas e a gráficos. Então, observem aqui esse exercício em que a gente tem uma tabela que mostra o número de medalhas do Brasil nas Olimpíadas de 1996 até 2012, tá? Então, no ano de 1986, a Olimpíada aconteceu na cidade de Atlanta, nos Estados Unidos, e o Brasil ganhou 15 medalhas. No ano 2000, a Olimpíada foi em Sydney, na Austrália, e o número de medalhas do Brasil foi 12. Em 2004, em Atenas, na Grécia, o número de medalhas do Brasil foi 10. Em Pequim, em 2008, o número de medalhas do Brasil foi 15. E em 2012, em Londres, o número de medalhas do Brasil foi 17. Tá? Então, a primeira tarefa para a gente é construir um gráfico de linhas que represente a evolução do número de medalhas que o Brasil conquistou nas Olimpíadas. Então, a gente tem o espaço aí para construir esse gráfico. Ele vai ficar assim, ó. Em 1996 foram 15, no ano 2000 foram 12. Vejam que o 15 a gente vai marcar entre o 14 e o 16, aqui a gente não precisa ter todos os números, tá? Então, em 2000 foram 12, em 2004 foram 10, em 2008 foram 15, em 2012 foram 17. Vejam que o gráfico mostra que a quantidade de medalhas diminuiu até 2004 e depois passou a aumentar novamente. Na letra B, a indicação é para a gente calcular a média de medalhas do Brasil nessas Olimpíadas. Então, a média é a soma. Bom, nós temos a informação sobre 5 anos. Então, não esqueçam que quando a gente calcula a média, a gente soma os valores e divide pelo número de valores que a gente está considerando. Aqui nós temos os dados de 5 anos. Então, aqui a média de medalhas eu vou dividir por 5 e vou somar as quantidades que foram indicadas na tabela, que tem aqui no gráfico também, que é 15 mais 12 mais 10 mais 15 novamente e mais 17. Vejam que eu estou tirando a informação do gráfico, mas eu também poderia estar tirando essa informação da tabela. 15 mais 12, 27, mais 10, 37, mais 15, 52 e mais 17, 69, dividido por 5. 69 dividido por 5, vou ter que fazer aqui a divisão. (13,8 medalhas. A média de medalhas do Brasil nessas Olimpíadas, nesses 5 anos, foi de 13,8 medalhas. Nós temos mais um problema aqui envolvendo um gráfico de linhas. O gráfico apresenta a altura média de crianças de acordo com a idade, tá? Então, vejam aqui está representada as idades das crianças de 1 até 8 anos e aqui a altura em centímetros.
Então a gente pode ver que uma criança de 1 ano tem em média um pouco menos do que 80 centímetros. E uma criança de 8 anos tem em média por volta de 130 centímetros. Fica bem claro que quanto mais a criança vai ficando mais velha, a altura dela também vai aumentando. A primeira pergunta no gráfico é: qual é a altura média aproximada de crianças com 4 anos de idade? Então nós vamos olhar aqui no gráfico a marca de 4 anos, subir aqui e ver que é um pouco maior do que 100 centímetros, mas é bem menor do que 120 centímetros. Então, quando você dá um valor aproximado, você estima qual é o número que está mais perto ali. Eu diria que são 105 centímetros. Porque não está no meio entre 100 e 120, está para baixo de 110, que seria a metade do caminho entre 100 e 120. E a pergunta B é: aproximadamente, qual é a altura média de crianças com 8 anos de idade? 8 anos de idade está aqui, está entre os 120 e os 140, está mais ou menos no meio, então eu diria que seria 130 centímetros. Então vocês vejam que uma criança de 8 anos de idade tem uma altura média maior do que uma criança com 4 anos de idade. E para calcular essa altura média, provavelmente foram pesquisadas, medidas, muitas crianças, somadas as alturas de todas elas e dividido pela quantidade de crianças que foram pesquisadas. Mais algumas perguntas. Entre 4 e 5 anos, quantos centímetros as crianças crescem em média aproximadamente? Dá pra gente colocar aqui, ó. Letra C. Entre 4 e 5 anos, quantos centímetros elas crescem? Então, supondo que 4 anos é os 105 centímetros que a gente estimou, tá? E os 5 anos, veja, o 5 também está entre os 100 e os 120, mas está mais perto dos 120. Eu diria que está em 1/3 ali, mais ou menos. Isso vai dar mais ou menos 117 centímetros. Então, é 117, não, 100, vamos ver, 4, 117 menos 105. Então, a gente diria que cresce mais ou menos 12 centímetros. E as crianças crescem mais entre 1 e 2 anos ou entre 7 e 8 anos? Vamos ver aqui, entre 1 e 2 anos, as crianças cresceram, aqui era menos de 80, eu vou dizer que é 78, e foram até 88 mais ou menos. De 78 a 88 cresceram 10 centímetros. E dos 7 aos 8 anos, elas cresceram aqui menos, porque aqui parece que é 126 e aqui parece que é 132. Então, na minha estimativa, as crianças crescem mais entre 1 e 2 anos do que entre 7 e 8 anos. Então, a resposta da linha letra D seria entre 1 e 2 anos. Mais algumas perguntas sobre esse gráfico. A pergunta E, eu não posso responder, porque diz assim:
Com base no gráfico, qual é a altura média de uma criança que tem a mesma idade que você? Eu não sei que idade você tem, mas vamos supor que você tenha 8 anos, daí você pode observar aqui no gráfico, tá? Agora, se você tem mais do que essa idade, você vai responder que você não pode saber, porque no gráfico não está representada a tua idade. Qual seria a diferença entre esse gráfico e um gráfico de uma pessoa adulta? Uma pessoa adulta, ela muda a altura no decorrer da vida? Não, ela cresce até os 18, às vezes até os 20 anos, um pouco menos. Depois dos 20 e poucos anos, a altura de uma pessoa não muda mais. Então, o gráfico de uma pessoa que mostrasse a altura de um adulto ia ser uma linha assim, reta, sem mudar. Ela ia fazendo 30, 40, 50 e a altura dela não muda. E de acordo com o gráfico, é possível saber a altura média de meninos e meninas separadamente? Aqui em algum lugar fala da altura de meninos e a altura de meninas? Não fala. Precisaria de ser um outro tipo de gráfico, de uma pesquisa que foi feito separado para meninos e para meninas, e daí eu ter um gráfico para meninos e outro para meninas. Então, não é possível ver essa informação nesse gráfico. Portanto, hoje nós analisamos um gráfico e usamos a média para trabalhar as informações do gráfico. Até a próxima aula.